Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Bom dia com Liz Braga. Seu café da manhã com conteúdo e boa companhia. Muitíssimo bom dia a todos! Começa aqui direto do estúdio Edivaldo Freitas na Rádio Paraguaçu FM 87.9 de Santo Estevão, mais uma edição do programa Bom Dia com Liz Braga, seu café da manhã com conteúdo e boa companhia. Bom dia! Espero que tenham passado bem de Páscoa a vocês todos. Agora em Santo Estevão, 23 graus Celsius, com previsão de calor úmido e sufocante nas próximas horas. A mínima é de 22, a máxima de 31 graus Celsius, com previsão de chuva. Chuva fraca. A partir ainda do fim da manhã. Aí. Vamos ver. E para a Feira de Santana também, com 23 graus Celsius, também com previsão de calor úmido e sufocante nas próximas horas, com mínima de 21, máxima de 31 graus Celsius, ainda com mais possibilidade de chuva a partir do início da manhã. Hoje teremos a entrevista com o doutor Balbino Prazeres. Ele que é especialista na luta, no combate à violência doméstica, violência contra a mulher. Ele é advogado, idealizador do projeto Eles por Elas, que é uma forma de fazer com que os homens trabalhem no combate à violência contra as mulheres. Ele é ex-secretário parlamentar na Assembleia Legislativa, advogado na Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, pós-graduado em Planejamento Político e Estratégia e atuante em causas sociais e concursos públicos. A partir de 7h20, não percam essa entrevista. E quem precisa ouvir, marca aí e chama para vir para cá para a live, que ele vai estar conosco ao vivo aqui na live. Aliás, vocês acordem aí, meu povo. Vem aqui para a live. Onde? Oxente, já tô na live aqui no @paraguaçufm. Vem pra cá. Bora ouvir as notícias agora também. Dá essa moral aqui pra nós. Lisete já chegou por aqui, não foi, Lisete? Ana Maria. Raimunda. Cássio. Cássia. Jane. Quem mais? Bom dia. Vem pra live. Daqui a pouquinho o doutor Balbino Prazeres vai estar aqui na live com a gente. Então vem pra cá, vem pra live.
Bora lá para as nossas notícias antes de começar a falar com o Dr. Balbino. Agora, as notícias do dia. Informação rápida, direta e do seu jeito. Boletim Imprensa Brasil. O Boletim Imprensa Brasil tem um oferecimento da EcoPower Energia Solar. Se você está pensando em investir em energia solar, deixa eu te dar esse conselho. Escolha quem entende do assunto. A EcoPower Energia Solar já soma mais de 12 anos de atuação e é referência em todo o Brasil. E tem um diferencial importante, ela trabalha exclusivamente com equipamentos WEG, uma tecnologia nacional de alta qualidade, com garantia de verdade e suporte aqui no Brasil. Com a EcoPower, você recebe um projeto completo, instalado, homologado pela Neoenergia Coelba, com acompanhamento técnico em cada etapa. É mais tranquilidade para você, é mais economia para o seu bolso e tem mais. Ao instalar o sistema de energia solar da EcoPower, você ganha brindes especiais que podem ser uma air fryer, um aspirador, um cooktop de uma boca, uma churrasqueira grill elétrica e o que é melhor, tudo sem sorteio. Quer saber como começar? Fala agora no WhatsApp 991282358. 991282358. EcoPower Energia Solar. O lançamento do Manifesto pela Defesa da Vida Animal marca o início de uma mobilização em Feira de Santana por mais políticas públicas voltadas à proteção animal. O documento que foi divulgado pela Comissão de Proteção da Feira de Santana, surge como um chamado à sociedade e ao poder público diante do cenário de abandono, maus tratos, falta de assistência a animais no município de Feira. Criada por protetores independentes e apoiadores da causa, a comissão busca ampliar o debate e fortalecer ações concretas ao longo do Abril Laranja, uma campanha nacional de conscientização e combate à crueldade contra animais. Dentro dessa agenda estão previstas atividades em Feira de Santana que envolvem discussões institucionais e avanço de propostas legislativas. Tudo isso acontece amanhã, dia 7 de abril, uma audiência pública sobre causa animal promovida pela Comissão de Defesa do Animal da OAB, organização dos advogados, né, da Bahia e do Brasil. Dia 8 de abril também tem o uso da tribuna livre da Câmara Municipal pela Comissão dos Protetores e dia 14 tem a votação do projeto de lei voltado à causa animal na Câmara Municipal. Então, é isso, quem puder aparecer, quem puder ir, vambora marcar essa presença lá, né? Eu realmente tentarei estar presente, porque me interessa. De repente a gente consegue se inspirar para fazer algo aqui em Santo Estevão também, né, gente? É necessário que todo mundo que possa participe também, né? Bora aí, quem não tá na live, chega pra cá, @ParaguaçuFM, Paraguaçu com SAS neste caso. O Bom Dia com Liz Braga tem o oferecimento da Clínica Arruda, porque cuidar da saúde é prioridade. Em Santo Estevão tem um lugar certo para isso. É a Clínica Arruda, que sob a direção do Dr. Lázaro Arruda é referência em reabilitação, ortopedia e fisioterapia, oferecendo um atendimento completo e humanizado. Lá você encontra especialistas em diversas áreas: cardiologista, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, ginecologista, neurologista, neuropediatra, pediatra,
tudo em um só lugar. E além disso, a Clínica Arruda realiza exames importantes como mapa, holter, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma, ultrassonografia, tudo com equipamentos modernos e uma equipe preparada para cuidar de você com responsabilidade e atenção. Clínica Arruda fica na Avenida Getúlio Vargas, 179, aqui em Santo Estevão, e é saúde de verdade com quem entende. 98-223-5696. 98-223-5696. Saúde de verdade com quem entende. É Clínica Arruda. E o acampamento Terra Livre reuniu 8.000 indígenas em Brasília. A pauta: demarcações e a luta contra o marco temporal. É uma luta dos indígenas já consolidada. Brasília recebe a partir deste domingo mais de 8.000 lideranças indígenas para o acampamento Terra Livre. O encontro marca o início do Abril Indígena, mês de mobilização nacional, resistência e visibilidade desses povos. Entre os principais temas estão o marco temporal, a demarcação de terras e a exploração de petróleo, gás e minerais em territórios indígenas. Também entram na pauta a crise climática, a democracia e as eleições. O coordenador executivo da APIB, Dinaman Tuxá, fala sobre o tema deste ano. E esse ano nós trazemos como tema, nosso futuro não está à venda, a resposta somos nós, justamente pegando ali o arcabouço dessa discussão geopolítica na disputa, principalmente por metais raros, que está as terras indígenas ali sendo colocadas com um grande potencial exploratório, a flexibilização da legislação brasileira, na questão do licenciamento ambiental, com a lei que foi aprovada do marco temporal. Dinaman Tuxá destaca também outras pautas importantes. Nosso eixo central desses 22 anos do acampamento Terra Livre, que é a demarcação das terras indígenas, e no judiciário também da discussão de mineração, do marco temporal, também a utilização de defensivos agrícolas em terras indígenas. E esse é o momento que nós se juntamos, e aí fica mais evidente essa unidade dos povos indígenas que luta contra toda ou qualquer ameaça que venha ocasionar impacto dentro do nosso território. A programação inclui 2 marchas na área central de Brasília, uma na terça-feira até o Congresso Nacional pela derrubada de pautas anti-indígenas, outra na quinta ao Palácio do Planalto para cobrar do presidente Lula a demarcação de terras. Na sexta-feira está prevista a leitura do documento final com as propostas do encontro. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Pois é, eu já estou com o Dr. Balbino Prazeres aqui na live. Está por aqui já, doutor Balbino. Bom dia, Liz. Bom dia, doutor. Tudo bom? Tudo bem, sim. Satisfação revê-la. Deixa eu tentar colocar aqui direitinho. Não. Fica prontinho. Bom, doutor Balbino ousou aí colocar os homens como entes assim na proteção às mulheres, seguindo aí a rota contrária do que a gente tem visto. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Liz. Uma satisfação reencontrá-la depois de algum tempo da nossa primeira entrevista. Cumprimentar rapidamente a todos da Paraguaçu FM, agradecer e parabenizar por esse espaço que leva conhecimento e informação para toda a sociedade baiana. Bacana. Doutor, me conta primeiro como é que é esse projeto, né, que faz com que os homens, enfim, né, sejam agentes em favor das mulheres, contra a violência contra a mulher. Afinal de contas, toda mulher que se preze está assustada nesse momento a respeito de tantas informações, tantas notícias. A gente chega, às vezes, num site para passar notícias aqui e a gente se assusta, porque a capa do site está cheia de notícias que levam ao nosso desespero, porque é só mulher morta por feminicídio.
E aí o senhor tem um projeto já há bastante tempo chamado Eles por Elas, Homens no Combate à Violência contra as Mulheres. Como é que é esse projeto? Perfeitamente, Liz. Esse projeto ele nasceu da iniciativa de justamente a gente, como ser humano, mas também como profissionais que têm um impacto na sociedade, entender e conhecer de perto a realidade da violência contra a mulher no Brasil. A ideia do projeto foi de forma muito objetiva. O primeiro objetivo foi despertar a consciência social dos atores, porque um dos nossos lemas, lá quando nós começamos, foi justamente esse. A violência contra a mulher ela só vai ser efetiva e eficaz quando todos os atores sociais participarem. Então, quando a gente analisa atores sociais, somos todos nós. E os homens são um elemento central nessa discussão, porque é quem comete a violência. Isso. A violência contra a mulher, na maioria dos casos, ela vem do parceiro. Então, nada mais justo de que buscar a essência da Lei da Maria da Penha, que é onde trata da reintegração, do acompanhamento desses agressores. E o papel do homem entra justamente nisso. A ideia foi envolver os homens nessa consciência social, para que entenda que é o feminicídio um dos grandes problemas da segurança pública hoje no país. E a gente não pode se esquecer disso. Então, a ideia foi justamente trazer o envolvimento dos homens para que possamos, juntos com as mulheres, com os órgãos, com as instituições, trabalharmos de forma consciente, de forma que a gente consiga buscar o alcance que a lei determina. Então, esse é um dos pontos principais, é o envolvimento e a participação efetiva dos homens em todos os aspectos de combate e enfrentamento à violência. E o que o senhor tem visto assim, que preocupa em relação à questão de tanta gente estar literalmente matando as mulheres, as companheiras, as ex-companheiras? O que a gente pode colocar como elementos principais da causa, da motivação desse tipo de crime? Perfeitamente, Liz. Sua pergunta é uma das mais ricas nesse momento. Antes de te responder, eu vou te trazer um dado. Nos últimos anos, nós tivemos mais de 831 medidas protetivas no Brasil. Aqui na Bahia, por exemplo, o Tribunal de Justiça da Bahia já deferiu mais de 6 mil medidas. Então, quando a gente analisa esses números, a gente tem que verificar justamente qual é a causa, é a sua pergunta, qual é a causa disso. Tratando-se aí de uma forma mais acadêmica, mais empírica, a forma que se acontece dentro do relacionamento são vários fatores. A violência contra a mulher, ela parte de um ciclo de um relacionamento, explosões, discussões, até a fase final, que é o mais grave, que é o feminicídio. Então, o que é que isso acontece e por que isso acontece? Muito disso acontece ainda porque nosso país é um país recente, democraticamente, mas ainda que precisa de muita mais consciência. Legislação a gente tem demais. Nós temos várias leis no país e sempre falei, sou um defensor da Lei Maria da Penha, mas digo e repito, ela sozinha não resolve. Nenhuma lei sozinha resolve. Ela precisa de um incentivo social, de uma consciência social. E aí entra o papel da justiça brilhantemente. A justiça está aplicando o seu papel, está fazendo o seu papel. Mas mesmo assim, os índices começam a aumentar. Para você ter uma noção, a resposta dos índices dos últimos 2 anos, uma mulher sofre feminicídio uma mulher por dia, praticamente. A 4 minutos uma mulher sofre feminicídio. Vários números vêm aumentando todos os dias e isso não para. Então, o que a gente tem trabalhado e buscado é a consciência que hoje a gente já vê de quando a gente começou lá atrás, vários atores sociais participando, não só no mês de março, que é quando tem o mês das mulheres, e isso já está muito claro. A mulher não precisa só da flor, dos parabéns, não. É um mês de conscientização. E várias instituições começaram a ter mais consciência sobre isso, mas o que eu vejo hoje como fator principal não é a impunidade, porque a impunidade ela está sendo combatida com o rigor da lei. A justiça está aplicando, mas é trazer a essência da legislação Maria da Penha para que a gente consiga transportar esses homens desse ciclo que eles estão praticando e tirar a mulher desse ciclo, que é o mais grave, que é chegar no feminicídio. Então, a grande relação e a grande essência da sua pergunta é por que isso está acontecendo? Porque mesmo com a legislação pesada, mesmo com a justiça forte que nós temos... E na verdade, a lei até ficou mais
mais agressiva, por assim dizer, né? A punição ficou mais alta, 40 anos agora para feminicídio, e não resolve. Essa questão da punição, a impressão que passa é que, não sei, que as pessoas ignoram isso. Perfeitamente. Aí a gente entra, Liz, em um dado muito importante, porque quando a gente fala de combate e enfrentamento à violência contra as mulheres, nós estamos falando de segurança pública. Eu tenho conversado Sim. muito com o deputado Capitão Alden, tem uma certa vinculação nesta pauta com ele. E ele defende e tem uma ideia muito parecida com a minha nesse sentido. A segurança pública é um direito e um dever de todos nós. É obrigação do Estado, mas é também nossa responsabilidade. Então, quando a gente entra no combate e enfrentamento à violência contra as mulheres, nós estamos falando de segurança pública. E segurança pública ninguém faz sozinho. Nenhum órgão trabalha sozinho. Então, o que é que eu penso de forma efetiva? É começar a partir daqui para frente, pensar na mudança da legislação, Maria da Penha, para aquilo que foi previsto ao longo dos anos seja efetivamente aplicado quanto ao principal elemento, que é a proteção da mulher, em primeiro lugar, mas também o acompanhamento deste agressor. Porque a partir do momento que há uma violência, mesmo física, mesmo psicológica, mesmo patrimonial, não importa o tipo, já há uma violência. E esse agressor ele tem que ser monitorado. Não é somente a questão do monitoramento eletrônico porque tem uma medida protetiva. Não. Eu penso e defendo que, para que isso que você está falando e que é a realidade dos dados estatísticos, não percorra, porque mesmo com monitoramento tem falhas, mesmo com medidas protetivas tem falhas, e o agressor ele precisa entender que a legislação funciona e que existe um aparato estatal. Eu penso muito que isso permanece acontecendo porque mesmo com a legislação forte, eles não temem ao sistema. Eles praticam a violência, isso ocorre de forma reiterada e os números, principalmente de feminicídios, continuam ocorrendo todos os dias no Brasil. E por falar em não temer o sistema, a gente hoje tem uma leva de homens pregando coisas absurdas na internet, incomodados pelo fato das mulheres estarem menos dependentes, eu acho. Na verdade, assim, pregando como se toda mulher fosse indigna, né? Por, por conta do horário aqui, que a gente não vai, eu não vou baixar o nível das palavras aqui, mas que na pauta ali deles é, de fato, pior, né? E aí a gente tem uma cultura Red Pill sendo implantada não, já implantada, tanto que agora já tem influenciado crianças, eu vejo crianças na internet pregando contra as mulheres, repetindo literalmente o que vários homens vêm pregando todos os dias e reforçando cada vez mais essa cultura Red Pill, né? Essa cultura contra as mulheres. Eu queria saber, assim, como é que o senhor vê o peso disso nessa influência também do aumento da violência e se de fato essa lei agora, né, contra o movimento Red Pill, se essa lei contra a misoginia, o que é que o senhor achou dela, né? Ela é efetiva, ela vai dar resultados em relação a isso? Perfeitamente, Liz. Olha, toda legislação, quando ela nasce, ela tem um objetivo específico. E a gente precisa reconhecer isso, porque o fator social, ele ocorre, e o poder legislativo, que tem um papel fundamental na sociedade, ele tem que agir, ele tem que participar. Então, vamos supor que apareça qualquer outro tipo de situação de violência ou não, um fator social. O legislativo, ele precisa atuar. Quanto à legislação específica, ela nasce com esse fim de combater e de preservar dados, famílias, pessoas. Nesse caso específico, estamos falando de combate e enfrentamento à violência contra as mulheres. Quando a gente fala de combate, é uma linha de atuação. A legislação nasce, mas ela vai trazer uma forma geral. Quando a gente fala de enfrentamento, é isso que você está falando. É justamente ir para a essência do que está acontecendo no fator social. E aí entra o poder que a legislação tem para interferir e direcionar os outros órgãos, que são justamente aquele amparato estatal dos órgãos de segurança pública, da justiça e dos atores sociais. Então, eu vejo com muito louvor todas as iniciativas legislativas. De modo que a gente precisa reconhecer que há uma legislação, mas a gente não pode, Liz, cometer o erro de fazer uma legislação e deixar ela simplesmente guardada na biblioteca. A gente precisa fazer uma legislação e trabalhar essa legislação, como ocorreu com a Lei de Maria da Penha. Nós trabalhamos, quando ela surgiu, foi aquele
aquela repercussão nacional, aquela repercussão social. Hoje você vê falar porque isso ficou no seio social, mas ela tem que trazer ela para essa realidade e ser aplicada de forma que a gente consiga identificar onde é que está o problema real, que é o mais grave, que é o feminicídio. Então, quanto a essas legislações que você citou, eu vejo recebo com muita tranquilidade, porque são mais legislações para a gente formar esse aparato de resguardo das mulheres. Hoje, você falando que já é envolvimento de crianças. Então, a gente tem que se preocupar ainda mais, porque a partir do momento que já tem um nível de índices contra as mulheres que já é grave, que já é assustador, imagine quando isso acontecer com as crianças, com o envolvimento dessas crianças. Então, a gente precisa olhar isso com muita cautela, com muito rigor, e não deixar a legislação e ter simplesmente a sensação de que, olha, a gente tem mais uma lei e estamos protegidos. Não. A legislação ela vem para trazer um resguardo constitucional, porque a Constituição é a maestria do nosso Estado, mas a gente precisa, como cidadão e como atores sociais, como advogado, como professores, como comunicadora, que vocês são... A Rádio Paraguaçu está de parabéns, mais uma vez, por trazer esse tipo de abordagem, por esse tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de vinculação, mas com uma finalidade específica, que é levar a informação. Então, é isso que a gente precisa, de envolvimento dos atores sociais e buscar conhecer a legislação e trazer ela para essa realidade de forma mais prática. Aqui, na verdade, assim, em Santo Estevão, a gente também, né? A rádio fica aqui em Santo Estevão, e a gente tem visto, inclusive aqui, né, um aumento também de violência. No próximo dia 16 vai haver, inclusive, um julgamento, né, contra uma pessoa que cometeu um feminicídio. Aliás, um feminicídio de uma mulher que estava grávida já de 9 meses e faltava menos de 15 dias para ter o filho, e os dois acabaram morrendo, né? Então, o julgamento vai ser no dia 16. A gente teve aqui uma mulher que foi cortada de facão na última semana. Nós tivemos Karina também, que sofreu uma tentativa de feminicídio. Uma outra pessoa também, Thaís, que sofreu feminicídio, e por aí vai. A gente está tendo vários casos. Então, enfim, é até uma obrigação nossa estar pautando esse tema, não só por aqui, lógico, né? Mas é um assunto que, de fato, tem assustado, né? Tem nos assustado. Eu, como mulher, pelo menos, estou extremamente assustada. A gente já fica imaginando, né? Você vai ter um relacionamento, meu Deus, será que essa pessoa tem perfil de alguém que possa me matar, sabe? Uai, derrubei, eu sou mestra nisso. Mas a realidade é essa, né? Infelizmente. Perfeitamente. Então, nós estamos falando de um interior, né, de uma cidade como Santo Estevão, que, apesar de ser uma cidade que tem uma passagem, uma vinculação ali com Feira de Santana, próximo ao Paraguaçu, mas ainda é uma cidade de pequeno porte. E isso que você está trazendo é uma informação de um caso prático, mas observe, é nesse ponto que nós não podemos chegar, porque se chegou no feminicídio, fatos e atos anteriores ocorreram, que foi a violência emocional, psicológica, a violência física, foi evoluindo, passou pelo ciclo, normalizou, voltou à explosão, e depois da explosão só vem o mais grave, que é o feminicídio. Então, quando a gente fala, isso os dados estatísticos também trazem, que já há uma preocupação e já há índices de cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, observe qual a gravidade, se já está chegando nesse nível, em uma cidade que Santo Estevão sempre foi uma cidade muito comentada e muito falada pela sua tranquilidade, pelo seu conviver, que é uma cidade muito aconchegante, já passei aí várias vezes, é uma cidade muito aconchegante, conhecida pelo São João, uma cidade que tem uma referência no interior da Bahia muito grande. Não tem na Bahia quem não conheça Santo Estevão. Então, é uma cidade que tem uma referência muito boa na Bahia. Então, olha o que traz de desgaste para uma cidade um fato como esse, um fato grave. Não conheço do caso, porque não estou participando, mas apenas a título de informação e como ator social nesse aspecto, eu vejo com muita preocupação. Porque a gente falhou. A gente, como Estado, eu não falo ser humano porque nem todos conseguem agir, ter o papel que eu digo sempre nas comunicações que eu faço, que eu sou lisonjeado, eu tenho lisonjeado, porque eu
estou sendo beneficiado pelo que eu tenho para poder passar de informação. Mas nem todo mundo tem isso. Ninguém, às vezes as pessoas não sabem o que fazer. Então, observe, você conseguir atuar e a gente olha como Estado. Quando isso acontece, o Estado falhou. Olha a gravidade de uma criança no ventre da mãe não ter o direito de nascer. A gente não está falando mais só de violência contra a mulher. A gente está falando de crianças, a gente está falando de família. Um dos nossos lemas em 2020 foi: quem bate na mulher machuca a família inteira e afeta a sociedade. Então é um fato que a gente precisa olhar realmente com mais cautela e dizer: o Estado falhou. E vamos tentar fazer com que o Estado funcione e que a gente haja, não só no discurso radical, emocional, de que é tudo contra todos. Não, o que é que eu posso fazer nesse momento? O que é que eu posso levar para que o Estado possa melhorar nesse aspecto que ele falou? Então, para que isso ocorra, eu penso muito que a partir de então, uma revisão na legislação constitucional, para que a gente possa ter um melhor acompanhamento desse agressor, não simplesmente encarcerá-lo e dizer que está tudo bem, porque uma hora ele vai ter que sair. Pela progressão, se não for o homicídio, que é o mais grave, ele vai ficar um tempo, ele pode progredir, ele pode ter saídas temporárias, ele pode ter algum tipo de benefício que é a legislação penal que determina, não somos nós. Então, como é que fica esse agressor? Ele pode sair e aplicar realmente o fato mais grave, que é ceifar a vida de uma mulher, e nesse caso específico, de uma família, como de outros casos que também estão dentro dos índices. Tem uma ouvinte aqui escreveu o seguinte: cada caso que acontece eu fico em pânico, porque eu tenho um ex. E aí ela não comentou aqui se ele era violento ou não, mas é isso que eu digo, assim, olha o nível de preocupação que a gente fica hoje, porque se você está num relacionamento, você fica pensando, será que essa pessoa tem capacidade, tem perfil, enfim, de uma pessoa que possa vir a ser um agressor futuramente, né? E quem tem ex também, né? E o senhor comentou uma coisa aí a respeito do ciclo, né, de violência que vai aumentando. O nível de violência, ele começa ali com um grito, com um tapa na parede, com algo nesse sentido, vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí eu queria saber o seguinte, inclusive nesse caso do próximo julgamento, aqui dia 16, vai acontecer em feira, tem o relato, né, da família dizendo que Jéssica começou a se afastar, né, dos círculos sociais dela, da família, dos amigos, a ficar mais introspectiva, mais fechada. Eu queria saber, e aí citando, né, eu até perguntei para essa nossa ouvinte aqui, ele era violento, já que ela não mencionou, né? Ela falou: passei momentos difíceis, ele me dá medo. Por conta disso, eu não vou nem citar o nome dela aqui. Mas, assim, o que é que a sociedade pode fazer? Eu ia perguntar sobre isso, eu estou botando tudo num pacotinho aqui. Aqui, Elisete falando, cada caso que eu vejo, eu lembro do que eu passei. Elisete também foi uma vítima, ela teve de sair daqui de Santo Estevão, hoje está morando em São Paulo, né? É outra pessoa que mudou de vida por conta de agressor, né? É triste, assim, eu falo, eu até fico, eu estou sem conseguir articular direito, porque é muita coisa, é muita informação. A gente faz uma entrevista, aí tem um monte de gente que relata que já passou por isso, que está passando por isso, como é que faz. Eu queria saber o seguinte, nem sempre a própria pessoa, ela tem uma iniciativa para poder sair ali nos primeiros sinais, mas ela, obviamente, começa a definhar, né? Por assim dizer, a mulher sempre fica com aquela cara meio apática, já não faz as coisas que fazia antes, já não se maquiava como fazia antes. Enfim, como é que a sociedade pode perceber, identificar sinais de que uma mulher está sofrendo violência, mesmo quando ela não fala? Perfeitamente. A sua pergunta, ela trata especificamente aí do ciclo da violência. Porque, primeiro, ela começa de forma muito sutil.
E isso, às vezes, não é perceptível para terceiros, ou seja, para familiares e para a sociedade. Começa no seio do relacionamento do casal. A sua pergunta é: o que nós, como cidadãos, como familiares, como sociedade, podemos fazer? Isso só é possível agir quando há uma comprovação ou quando há o relato da mulher. E aí você, muitas vezes, entra no caso de subnotificação. Ela não procura as autoridades, ela não compartilha com a família com vergonha, com receio, com medo, com rejeição. E isso vai para o que você falou, que é a autoestima da mulher, o cuidado que ela tem com o corpo e consigo. Ela deixa isso de forma a transparecer a partir do momento que ela não consegue agir. Então, qualquer um tipo da violência, ela vai atingir especificamente o psicológico da mulher. O emocional dela vai ser abalado. Doutor, desculpa te interromper, mas assim, às vezes a mulher, ela vai falar com a família, ela vai falar com algum amigo ou com algum líder religioso também, né, independente aí da crença, e a pessoa fala assim, não, casamento é assim mesmo, tenta organizar, porque, não, homem é assim mesmo, tenta ter paciência, faz não sei o quê, e aí ela percebe que ela não tem a rede de apoio que ela precisa ali, né? Muitas vezes isso acontece. E aí ela fala uma vez, ela não tem esse crédito, aí as pessoas não levam tão a sério, acham que é uma coisa menos grave, e aí simplesmente não ajudam, dizem, né? E aí ela se omite, aí ela começa a esconder, né, que de fato tem. Eu acho que é importante também as pessoas levarem, né, em consideração. Eu falo sempre isso aqui. Ouviu alguma coisa, uma pessoa relatou, se ela chega a relatar, é porque o negócio está difícil, né, doutor? Perfeitamente. Você está tratando aí do que nós falamos no início, que é da consciência social e da forma como nós lidamos com isso como autores sociais. Isso que você está falando, em algumas palestras, eu tomei um treinamento recente, no mês passado, agora de março, voltado exclusivamente para isso. E um dos temas era pior com ele, ruim com ele, pior do sem ele. Casamento é assim mesmo. Se você terminar, como é que você vai ficar? Então, olha o tipo de comentário. Isso foi uma exposição que foi feita no sentido de trazer elementos para essa discussão, mas olha o nível de gravidade que é isso. Uma mulher violentada psicologicamente ou fisicamente, levar isso para um terceiro, que normalmente é um familiar, um líder, um colega, alguém que ela tenha confiança. Esse é o tipo de caso que essas pessoas precisam passar no que a gente está discutindo, que é na consciência de como lidar com isso. Se não sabe, se entende que não tem condição, é melhor não interferir. É melhor buscar interferir no sentido de não agir. É agir, mas de forma consciente. Interferir no seguinte sentido: buscar a orientação de um profissional. Hoje nós temos redes. Em Salvador, por exemplo, existe a Casa da Mulher Brasileira, que é uma instituição que tem um aparato de acolhimento, de atenção. Então, é melhor buscar a orientação de um profissional e não entrar nesse tipo de discurso de que não é assim mesmo, o homem é assim mesmo, porque não existe isso. Há uma relação grave e os índices a gente não pode menosprezar. São graves, são elementos que trazem cada vez mais preocupação para a sociedade. Então, se não tem a condição ali profissional, é aconselhável que busque a orientação de um terceiro, de uma autoridade, para que possa direcionar essa mulher. E a partir daí a gente está falando monitorar esse agressor, verificar como conseguir, de fato, evitar o que é mais grave, que é o feminicídio. Então, rapidamente, observe que quem desestrutura a vida toda é a mulher. A mulher que desestrutura a sua vida. Ela tem que mudar de cidade, ela tem que ir para outro estado, ela tem que buscar novos empregos. E olha isso quando é com criança pequena, com filhos em casa, e sem uma estrutura financeira, normalmente acontece. Ela tem que sair da forma como ela está, e ela sai para poder recomeçar, para que ela não possa perder a vida. Então, isso não é justo com a sociedade, isso não é justo com a mulher, que tem o seu lugar, tem o seu espaço, lutou por isso. É difícil até a gente ver homem falando isso de forma enfática, e eu falo. A mulher, ela tem o seu espaço na sociedade, ela tem um poder histórico da nossa relação histórica, democrática, e não é só no Brasil. Então, nós, como homens, nós temos a necessidade de reconhecer e respeitar esse espaço. Então, olha como isso vem fragmentando quando a gente tira a mulher violentada do seu seio social.
afasta ela da família, tem que colocar ela em outro estado, em outra cidade, porque acontece, principalmente quando cidades pequenas, não tem amparato. Tem a delegacia, porque é uma autoridade policial, o judiciário, porque toda cidade tem, mas daí para. Não tem, então ela tem que migrar, ela tem que sair do seio da sua família. E ela começa em outro local de forma menos segura, porque ela não conhece ninguém, ela já está desamparada. Então é isso que a gente precisa olhar, como a gente vai monitorar esse agressor, para que não ocorra o feminicídio, e como a gente vai, a partir de então, resguardar integralmente o direito dessa mulher permanecer onde ela quiser. Seja na cidade que ela está, na cidade que ela tenha vinculação com familiares, mas não desestruturar a vida dela, pessoal e profissional, em razão de um medo, em razão de um fato que é realmente grave e é passível de acontecer. Doutor, o que a mulher deve perceber assim, de sinais que devem servir de alerta para ela, assim, logo no início? Olha, é uma leveza que eu trago nas palestras, mas fala assim, quando você vai namorar, você já puxou os antecedentes? É uma brincadeira que traz um pouco de leveza. Hoje tá sendo comum, inclusive, né? As pessoas se conhecem e já vão pro Juiz Brasil, para consultar processo. Isso é verdade. Eles trazem isso. Foi uma pessoa que foi para uma palestra nossa e falou, não, eu comecei a pesquisar. Ela falou, aí eu peguei isso e levo para minhas outras palestras e brinca e traz um pouco de leveza. Mas observe, a mulher ela começa a perceber, Liz, nos sinais que há um tipo de agressão a partir do momento do comportamento do homem. Então, quando a gente fala especificamente da relação de ciúmes, de controle, começa, por exemplo, com sinais muito simples. Essa roupa está muito curta, os seus seios estão quase mostrando, você está com roupa muito decotada, seu jeito de se vestir está com muita exposição. Olha os sinais muito leves, mas de forma muito claras. E às vezes não são tão leves também, né? Às vezes leves no sentido... Você está parecendo perfeitamente, leves, me entenda. No sentido de que há uma evolução para algo mais grave. Leve no sentido da comunicação entre eles. Mas a partir do momento que isso já é pontuado, já é um sinal de que pode vir algo a mais. Então, leve no sentido de primeiro passo, de onde começa. A partir daí você não já saiu semana passada, você já vai sair de novo, você já vai para festa, ou se for festa, ou um evento religioso, um evento de novo, novamente, com quem você vai, quem está lá, você está com seu ex, você está falando, e aí começa um tipo de diversas situações, que aí cada ela vai atingir uma forma específica da mulher. Mas, retorno, todas as ações vão atingir o psicológico dessa mulher, vão atingir o emocional dela. Mesmo que evolua para uma evolução patrimonial, para uma violência patrimonial, mesmo que evolua para uma violência física, ela começa com o emocional abalado. Ela começa com esse tipo de... Na próxima roupa que ela vestir, ela já vai pensar 2 vezes. Meu Deus, será que vai ter problema? Para não desagradar. Eu fui para um evento na semana passada. Eu tenho um próximo evento. Poxa, eu acho que eu não vou, não. É melhor não ir para não contrariar, para não ter briga no relacionamento. Meu namorado, meu marido, meu noivo está certo. É melhor eu não fazer. E a partir daí já vai evoluindo. Se isso for um sinal claro de que já há uma afetação na mulher, a mulher deixa de sair com os amigos, deixa de estar com a família, isso é um momento que precisa realmente já de quem tem a percepção para que isso esteja acontecendo. Então, quando começa, o mais grave é a violência física e a violência que leva ao feminicídio. Mas outros sinais também são graves. Quando a gente fala de que começa com os sinais, esses sinais não podem ser desprezados, porque não começa com feminicídio. Na maioria das vezes, não começa com feminicídio. O agressor ele não vai lá e mata a esposa, a companheira, a namorada. Não. Começa com a agressão, começa com o controle, começa com a desestruturação daquela relação em relação de um detrimento, de um poder, de um controle, de uma necessidade que ele tenha de impor aquilo ali para que a mulher fique mais dentro do controle dele, não tenha relações sociais, e isso está dentro de um controle daquele ciclo da violência. Então, quando todo esse ciclo ele é exposto, que passou por ele, o próximo já é o feminicídio. Porque já houve a violência psicológica, já houve a violência física, já houve algumas vezes a violência patrimonial, porque quando ele detém o controle financeiro para que ela justamente não tenha condição de se cuidar,
não tem a condição de estar em evento, de se profissionalizar, de fazer um curso, de fazer uma capacitação, ele controla isso. Então, vai passando por esse ciclo. Então, quando não tem mais controle, ele vai para o feminicídio, que é o fator final, que aí realmente não tem mais o que ser feito depois que ocorre. A gente precisa trabalhar no pré, dentro de todo esse processo, com um olhar e com um cuidado que a gente está tratando ali da vida de uma mulher com um aspecto familiar e social muito forte, muito grande. Nós estamos entrevistando aqui o advogado Dr. Balbino Prazeres, ele é idealizador do projeto Eles por Elas, Homens no Combate à Violência contra as Mulheres. Doutor, me conta aí, legalmente, o que que a gente tem hoje, assim, como é que a mulher pode contar com o quê em relação à questão de defesa legal, de defesa jurídica? O que que a gente, com o que que a mulher pode contar hoje? Porque a gente sempre fala da Lei Maria da Penha, que realmente é a principal, assim, mas como é que a mulher pode se defender nesse caso? Perfeitamente. Como é que funciona a proteção legal, né, dela? Existe uma rede e um amparato institucional muito forte nesse aspecto. A gente precisa reconhecer, a gente precisa parabenizar, a gente precisa saber da importância da Lei Maria da Penha. Mas antes da Lei Maria da Penha, a mulher ela não estava desguarnecida, existia o Código Penal. A Lei Maria da Penha veio com uma lei especial para tratar de forma mais objetiva. Então, a gente parte a partir daí. Tem a legislação, que é a legislação de maior reconhecimento de proteção à mulher, que é a Lei Maria da Penha, e dentro dela nós temos todos os fatores necessários para resguardar a mulher. Ela tem, inicialmente, em se tratando de violência, que não há mais como ter controle, ela tem temor, como várias pessoas relatam, como vários casos acontecem, ela tem temor da vida dela. O primeiro passo é a medida protetiva. É quando o Estado, o juiz, defere uma medida diante de um aspecto que existe um risco para a vida daquela mulher. Então, o primeiro amparato institucional que ela tem é a medida protetiva. A partir daí, ele evolui para uma instrução processual, uma instrução criminal, para verificar a gravidade, o nível dessas situações de controle e enfrentamento institucional à violência contra a mulher e a proteção dela. A partir de então, em vários estados e na Bahia, por exemplo, temos instituições e órgãos que operam no sentido de amparato social. Em Salvador, como eu falei, existe uma instituição que ampara mulheres aqui, vítimas de violência doméstica ou familiar. E isso traz um resguardo, que tem toda uma estrutura institucional, social, psicólogos, enfim. É um amparato. Então, o Estado ele funciona de forma mais pulverizada, mas todos com um fim específico, que é trazer o que a Lei Maria da Penha destaca, que é o resguardo da mulher. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela trata da reintegração e do acompanhamento do agressor, e a gente não trabalha isso. O agressor ele fica somente monitorado no sentido que há uma medida protetiva e ponto. Já há uma discussão de monitoramento eletrônico, mas e o monitoramento social? Porque o eletrônico é o papel da segurança pública, é o papel da instituição policial, que faz muito bem nesse sentido, mas a partir daí ele não tem braço. Por exemplo, nós não temos agentes de segurança pública suficientes para isso. A Bahia tem essa defasagem. A gente não tem como ter. Nós temos poucos policiais militares. Policiais civis nós temos poucos. Algumas cidades não têm delegacia territorial. Exato. A delegacia territorial atende 2, 3 municípios. Então, isso é uma fragilidade do Estado. Então, quando eu falo daquele caso lá, não especificamente daí, mas daquele caso que aconteceu o feminicídio e que eu digo com muita ênfase, nós falhamos. Eu não aponto para o Estado e digo, você, Estado, falhou. Isso, o partido que fez. Não. Eu olho para o Estado porque eu faço parte dele. E digo, nós falhamos. O Estado falhou, mas eu faço parte dele. Então, quando a gente olha para uma delegacia pequena, que às vezes tem delegado titular e às vezes não tem, só tem delegado substituto que vai dar plantão. É a realidade da nossa sociedade. Então a gente precisa hoje não apontar e dizer, olha, é um absurdo e ninguém faz nada. Não, olha, a gente tem que despertar as autoridades. Falar, olha, o município tal está sem delegacia. O município tal precisa de uma delegacia especializada contra a mulher. Quando a gente olha para um caso como é o de Santo Estevão, que vai realmente ser julgado, enfim, é um processo lá que precisa dar atenção e o Estado está fazendo isso muito bem, mas vai entrar para o índice, já entrou para o índice.
Então, desperta um olhar para a sociedade, para uma cidade como é para Santo Estevão, tipo, onde é que a gente pode agir a partir daí? Para que a partir daí, Liz, a gente não volte a uma outra entrevista para falar que aconteceu mais um caso. Falar, olha, desde aquela última entrevista nunca mais aconteceu. É isso que a gente precisa. É isso. Mas a gente tem que ter essa esperança. Eu trabalho muito com a esperança. A gente tem que olhar e falar assim, não, aconteceu, tudo bem, foi julgado, foi condenado. Que bom, ótimo. É o papel do Estado. Mas e as outras mulheres que estão... Hoje a gente está falando, mas daqui a 2, 3 anos nós temos adolescentes com 14, com 15 anos, que já são mulheres. Com 18, com 19, começam seus relacionamentos dentro de uma cidade que já houve um fato histórico. Porque fica marcado na cidade. Isso marca, isso traz para a cidade um impacto muito grande. Então, quando a gente fala de amparato, de o que é que tem, nós já temos muito. A gente precisa agora trabalhar esse muito. A gente precisa trabalhar cada vez mais esse muito. É o muito de forma eficaz, de forma efetiva. Olha, não tem uma delegacia, temos que instalar uma delegacia. Não tem um CRAM, que é o Conselho o Centro de Referência e Atendimento contra a Mulher, vamos criar um CRAM. Não consegue criar um CRAM porque a cidade é muito pequena, vamos criar um núcleo de atendimento à mulher. Não consegue criar um núcleo, vamos criar uma comissão social de atendimento à mulher. Vamos fazer alguma coisa. Então, isso entra, e aí é que a importância de você estar na vida pública, eu ainda não estou, mas como cidadão e como advogado, eu tenho realmente um papel público, eu tenho um dever social. Quando eu me formei, eu fiz o juramento de defender os direitos que estão na Constituição Federal. E se eu não faço isso, a minha profissão não tem valor. Eu não estou fazendo somente para mim, porque eu preciso financeiramente de clientes, de trabalhar. Não, eu sempre fiz isso com a vontade de fazer a diferença social. Então, a gente entra na importância de ter autoridades, de ter representantes que pensem de forma diferente. Olha, não é política, por isso e por aquilo, é porque é envolvimento social. É a proteção à mulher. É não deixar com que cidades como Santo Estevão ocorram com mais mulheres. Então, a gente precisa verificar qual foi a causa, mesmo que depois há um processo. Os atores sociais, as pessoas envolvidas nesse tipo de abordagem, nesse tipo de pauta, precisa se verificar. Porque a gente não pode permitir que mais um caso aconteceu. Isso é discurso de quem não tem controle, não tem conhecimento de Estado, não tem conhecimento da Constituição. Aconteceu, tudo bem, foi julgado. Imagine para essa família que vai ter que acompanhar esse julgamento. Tem filhos, pode ter outros filhos, pode ter irmão. É uma família que é devasada, é uma família que é desgastada e ninguém pode tirar isso dela porque essa marca é para sempre agora. Ninguém pode tirar. Então, é a gente olhar isso e falar assim, olha, não é levantando bandeira porque tem um discurso bonito. Não é levantando bandeira porque você tem condição de sustentar essa bandeira e falar, olha, eu tenho um ato que eu posso fazer minimamente, que é participar de uma mobilização, é levar um papel de discussão, é ter, por exemplo, palestras, treinamentos. Eu vou participar, eu quero entender isso, porque eu sou pai de duas meninas, de duas falar moças. nas igrejas, sim. Falar nas igrejas, eu sou pai de duas, uma de 21 Sim. e outra de 20, eu tenho um garoto de 13 anos. Então, como é que fica o meu papel como pai? Eu preciso olhar isso de forma diferente. Eu preciso fazer com que as coisas aconteçam dentro da sociedade, mas também no seio do meu lar. Orientar, direcionar e dizer, olha, existe algo que a gente precisa ter conhecimento. É essa a pauta. Então, não, isso não me importa, isso não me interessa, eu não gosto disso. Não gosta, até não acontecer com você, com a sua família, com a sua filha, né? com sua irmã. Aí ninguém vai gostar porque aconteceu pior. Então, quando a gente fala de consciência, não é algo simples, Liz. Eu digo para você, não é algo simples. Tratar dessa pauta como homem. Quando eu comecei lá, no finalzinho de 2019, eu enfrentei muito obstáculo. Fui fazer uma palestra em uma determinada faculdade, não vou dizer o nome, e só tinha mulheres. Só tinha mulheres. E quem me levou, quem me convidou, também eram mulheres, porque é a pauta, e me apresentou. E antes de eu começar a palestra, uma convidada levantou a mão e me fez a seguinte pergunta: por que você, uma arrogância que você precisava ver, por que você está aqui? Cara, eu falei, eu sabia que eu já tinha enfrentado de forma menor, mas por que você... É tipo assim, por que você, homem, está fazendo isso? Por que você está fazendo aqui? Aí eu entrei com toda uma abordagem, primeiro me apresentei, falei do projeto. Me permita só um minuto para responder a sua pergunta. E fui trazendo ali uma leveza, o semblante de todos mudaram logo, via que eu tinha um pouco de autoridade sobre o assunto. Eu falei, agora eu posso responder a sua pergunta. Porque eu não vi homem nenhum levantando essa bandeira. É por isso que eu estou aqui hoje.
Aí ela deu aquele respiro tipo de afago, falou assim, não, ele está realmente me defendendo. Porque a Sim. primeira coisa é rejeição. Quando eu comecei... Hoje não, hoje nós vemos homens participando, hoje nós vemos deputados falando, hoje nós vemos instituições falando, mas lá atrás não. Lá era só mulher e algumas instituições e algumas campanhas que aconteciam normalmente em grandes eventos públicos, carnaval, final de ano, mês de março, o agosto do Lilás. E quando eu levantei essa bandeira, eu falei, eu vou à frente. Então, a resposta foi essa. E hoje eu digo, porque eu não tinha visto ninguém fazer isso. E aí eu me senti na obrigação de trazer isso para a sociedade. Rapidamente, para que não ocupe... Eu sei que tem um tempo determinado, mas a pauta é muito boa e eu me sinto muita vontade sobre isso. Quando eu me formei, Liz, eu me formei em 2015. Eu tinha vários colegas e todo mundo falava, eu vou fazer concurso, eu vou para a empresa de meu pai, eu vou fazer isso. E eu falava, eu vou advogar, eu vou para o seio social. E eu tenho uma vontade, eu quero me formar com minha OAB no bolso, com a minha carteira no bolso. E aí lutei, consegui passar antes, e tinha aquela formalidade, eu fui buscar lá na OAB, consegui, porque a gente primeiro pega a provisória, e me formei com minha carteirinha no bolso. Tenho fotos na minha formatura com minha carteirinha provisória na mão. Aquilo tinha muita significância para mim quando eu fui fazer o meu juramento. É como você faz um juramento da comunicação, de cumprir, o médico, o psicólogo. É algo muito forte, a gente não pode esquecer isso, porque a gente está numa leva de internet, de disseminação de tanta informação, que o essencial, a essência, a gente está deixando se perder. Que é isso que a gente está discutindo. Não é só contra a violência contra as mulheres. É qualquer tipo de violência social. É qualquer tipo de ato, de situação que interfira na sociedade. Eu participei de um movimento em 2020 do concurso público da Polícia Militar, que muitas pessoas me perguntavam o que é que eu estava fazendo aquilo sem receber dinheiro nenhum, valor nenhum. Várias pessoas quiseram me contratar e eu falei, eu não posso, eu não vou. Por uma questão de ética profissional, eu não vou. Mas é porque eu lutei pelos concurseiros naquele momento, não era só por eles, era pelas famílias deles e porque eu sabia e sei que a segurança pública precisa de a gente. Então a gente às vezes está trabalhando uma pauta e está imaginando que é só aquilo. Não, é muito mais. A gente precisa de mais agente de segurança pública. A gente precisa de mais policiais na rua. Imagine você, como nós víamos antigamente, porque apesar de ser razoavelmente novo, eu digo que eu sou um novo velho. Eu nasci na época errada. Eu gostaria de ter nascido lá em 70, 60, pegar aquela velha guarda. Mas eu nasci Não, já na a gente época está precisando mais agora. Fique na sua. Só desculpa. Pois é, mas observe, a gente via aqueles dois policiais na pracinha. Aquilo trazia uma segurança muito grande. A mãe levando o filho iam para a escola e conhecia e conhece nos interiores menores o policial é filho de Dona Maria, é filho de seu José. Quem é que está de plantão hoje? É Joaquim, é Manuel. Sabia quem estava no plantão da praça. Então, aquilo trazia uma sensação muito boa de segurança para aquelas pessoas naqueles interiores. Claro, a gente está falando de uma capital. Santo Estevão não é uma capital, mas é uma cidade, é um entroncamento que tem uma região muito linda. As pessoas de Santo Estevão são, sabe, são receptivas, o lugar é aconchegante. Eu conheço algumas pessoas daí. Então, observe, você trazer isso para interiores, como a gente tinha, trazer a sensação de segurança, que é você saber que tem policiais nas ruas. Então, quando você olhar, se você passar na pracinha, tal horário à noite, você sabia que o policial não estava. Então, você já ia para outra rua que era mais clara, pela principal, que Dona Maria era quem tomava conta da rua, ela ia estar na porta, olhando, sabendo que falava, olha, o fulaninho passou, já está em casa. Então, é esse tipo de segurança que a gente precisa. É trazer não somente a questão do combate ao crime, do enfrentamento, que é necessário. Nós somos um país violento. Temos mais de quase 800 mil pessoas encarceradas no Brasil, com a expectativa de chegar a 1,5 milhão em 6 ou 10 anos. Então, observe, nós já temos muito encarceramento, muita criminalidade. Mas onde a gente pode controlar, é muito mais fácil controlar uma cidade menor do que uma metrópole. Isso é lógico que é. Então, é esse tipo de situação. É pensar, a gente está falando da pauta de violência contra a mulher, mas vai para a pauta da segurança pública, vai para a pauta social. Existe agora, inclusive, de forma pública, que eu parabenizo o TJ da Bahia, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, criou um aplicativo muito interessante que a própria mulher ela aciona, através desse aplicativo, as autoridades. Existe todo um envolvimento institucional do Ministério Público, da Defensoria Pública. E isso vai chegar na Justiça. Existe um juiz que vai analisar
aquele pedido e dentro de alguns dias essa medida protetiva, preenchendo os requisitos ali, ela já é deferida. Então, olha a importância que nós temos de reconhecer o papel do nosso Estado, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, com todo o seu aparato de segurança pública, institucional, e a gente voltar para isso. Salvador é uma metrópole, Lauro de Freitas, Candeia, Dias Dávila, toda essa região aqui metropolitana é maior, é mais difícil, mas a gente não pode. Às vezes a gente tem que ver onde é que começa e que dá certo. Tem que começar na capital, começa na capital. Não tem, vamos começar no interior. Eu sou de Itaberaba, né? Estive em Itaberaba, estive em Itaberaba. Quando nós fizemos a primeira entrevista, inclusive, você estava na rádio. Verdade, eu estava em Itaberaba, estava na Baiana. Bacana. Foi um colega meu em comum que me passou o seu contato, né? De infância. Olha, foi muito bacana. Ele entrou em contato, Luca. Normalmente é conhecido lá, Valde Lucas. Se ele estiver ouvindo, irmão, um abraço, satisfação. Olha onde estou novamente com a querida Lisa aqui agora na Rádio Paraguaçu. Ele, Balbino, eu tô vendo que você tá na pauta aí, velho. Eu tenho aqui uma jornalista que gosta dessa pauta, ela é maravilhosa. Tem uma mensagem, eu falei, pode passar pra contar. Você é autor, tipo assim, você é autorista? Eu falei, eu sou eu de sempre. Lá me conheciam como Bar. Olha, hoje doutor Balbino, mas lá naquela época eu era Bar. Só tinha o nome BA, Bar. Então todo mundo me conhecia assim. E a gente não pode perder essa essência. A gente não pode perder isso. Quando eu vou em Itaberaba, estive inclusive no final de semana na fraternização familiar, mas estive em Itaberaba conversando com alguns colegas, é tipo assim, cara, você não mudou não, velho. Você evoluiu, mas você é aquele... A gente não pode perder essa essência. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente sobe no salto e tipo, não, isso aí não me importa, não tá me atingindo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou cuidar da minha vida pessoal e profissional. E a sociedade que se vire. Não, a gente não pode. Porque o Estado me forneceu muito, que foi a educação, de forma parcial ou total, mas me forneceu segurança, porque todos nós temos segurança, hoje menos, mas temos segurança. O Estado me deu. Não existe funcionamento do ser humano sem o Estado. Então eu tenho que devolver isso para o Estado. Então quando a gente fala de uma pauta tão importante, a gente está trabalhando vários nichos, várias pessoas. Quando a gente olha que você senta para conversar com uma pessoa mais velha, elas falam assim, ô meu filho, meu Deus do céu, as coisas estão tão diferentes. Antigamente não tinha isso. Eu fico ouvindo aquilo ali de uma forma mais profissional, mas absorvo o pessoal e olho, tipo, é isso aqui. Aquele policial na pracinha. A referência que eu dou nas minhas palestras são essas. Você lembra do policial na pracinha? Todo mundo lembra. Unanimamente, todo mundo fala assim, eu lembro. Você lembra do nome? E alguns eu pergunto, você lembra do nome de algum policial? Lembro. Era meu vizinho. Era o filho da dona Joaquina da frente. Então, o que é que eu estou falando isso? Uma cidade como Salvador, como Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, que é uma região metropolitana ainda muito perigosa, acontece muito, é ter um aparato de forma mais regionalizada, mais institucionalizada. Isso é uma pauta para uma discussão legislativa, mas é tipo para os interiores e a gente não deixar isso ser levado para os interiores. A gente não pode permitir que isso entre nos interiores, porque, querendo ou não, todas as cidades pequenas, em algum momento elas vão desenvolver, elas vão deixar de ser pequenas, elas vão criar indústrias, elas vão criar mais familiares, mais famílias. A cidade vai crescer, mas ela tem que crescer com a essência de segurança. Falar Santo Estevão é uma cidade segura, Itaberaba é uma cidade segura, Salvador, Feira de Santana. Nós temos que crescer com essa essência e reverter esse papel no sentido de, olha, eu posso sim fazer. O que é que eu posso fazer? Eu não sei fazer nada, eu não conheço. Vai para um treinamento, vai para uma pauta, conversa com alguém que tenha conhecimento. Se você conversa com um professor, você tem um olhar de professor. Você conversa com um advogado, você tem um olhar de advogado. Você conversa com um agente de segurança pública, você tem um olhar de quem trabalha na segurança pública. Então converse, pergunte, seja curioso e faça com que, minimamente, mesmo que você ache que você não tem relevância, quem está nos ouvindo, várias pessoas entraram aqui em comentário, eu cumprimento cada um de vocês. E agradeço pelo menos pelos comentários, mas façam de modo que aqui falando, parabéns, doutor, pelas suas palavras. Deus te abençoe. Agradeço muito, muito obrigado. De forma que tenha a sensação de que fez algo, porque é tão ruim quando a gente fica inerte, quando a gente não faz nada, tipo, só fala, a gente só compra o discurso do outro. E quando a gente vai para a realidade, que a gente sente, quem não tem filho, quem não tem um irmão, quem não tem uma mãe, todo mundo tem. Então, isso quando é participado e isso quando isso é compartilhado de forma de, não, as autoridades têm que fazer. Qual é o meu papel? Às vezes é um aconselhamento. Antigamente, você lembra quando a gente normalmente os meninos, porque as meninas sempre foram mais reservadas, mas os meninos é que brigavam normalmente. Eram os meninos que brigavam um com o outro por causa da bola lá.
Eram os meninos. Mas aí Dona Maria, que não tinha nada a ver com a história, chamava, vem cá, epa, você tá errado. Eu conheço sua mãe, conheço seu pai, e brigava. E hoje é tipo assim, olha, se ver, se perceber, traz para a realidade. Se tem como interferir, interfira de forma segura, claro, de forma orientada, mas é tipo assim, seja a Dona Maria, seja o seu João, de agir, de pensar, de cuidado, porque é tão ruim quando a gente percebe, Liz, que nós temos um vizinho, nós temos uma vizinha, nós temos um caso que às vezes conhece. Nós tivemos um caso há muitos anos em Itaberaba, muito grave, e foi a irmã de um amigo meu. E eu fiquei marcado com aquilo há muitos anos. Foi a irmã de um amigo meu de um caso muito, muito grave, que também veio naquela época ainda não era feminicídio, era homicídio normal, no sentido de homem ou mulher, mas depois de alguns anos, naquela época ainda era homicídio. Então, repercutiu de forma negativa. Era a irmã de um amigo meu, um amigo querido que andávamos juntos, morávamos praticamente na mesma rua. Então, quando a gente olha isso e fala assim, poxa, eu estou fazendo algo pela sociedade, pela minha família, pela família das pessoas baianas, isso traz uma sensação de que a gente sozinho, a gente não faz muita coisa, mas conjuntamente, pensando no social, a gente pode fazer muito sim. Tá bom, muito obrigada, doutor Balbino Prazeres aqui, advogado, conversando com a gente hoje. Muitíssimo obrigada. Liz, eu agradeço o espaço. Mais uma vez, você sempre querida, você sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, eu acompanho o seu trabalho, às vezes some um pouco, porque sabe como é rede social, mas sempre tenho uma admiração muito grande pela sua forma de atuar, com a sua leveza. Tenho muito carinho por você, desde quando começamos lá atrás, na primeira entrevista. Já fizemos várias, né? Muito receptiva, muito carinhosa. Admiro o seu trabalho, acho brilhante o trabalho da comunicação. Agradeço a toda a direção da Paraguaçu FM, a todos que compõem, que eu sei que não é um trabalho fácil, um trabalho de rádio, é um trabalho em equipe também, um trabalho conjunto. Você está aí à frente, o Júnior Porto, a Cate, está todo mundo aí, mas existe um trabalho de uma equipe, então eu parabenizo todos vocês. Eu me coloco inteiramente à disposição da Rádio Paraguaçu FM para toda a comunidade que ouve, que vai para Itaberaba, vai para a feira. Eu sei que vocês alcançam uma região muito, muito positiva. Então, eu dizer assim, estou à disposição, contem comigo, vamos sempre trabalhar juntos nessa pauta e digo e finalizo. Combater a violência contra a mulher, sim, coisa de homem, e vou continuar lutando nessa pauta. Obrigada, doutor. Eu falo assim, eu tenho meu pacotinho dos meus entrevistados preferidos e o seu faz parte deles. Fico muito lisonjeado com isso de coração. Muito obrigado, Luiz. Obrigadão, excelente Obrigado, dia. Bom dia, viu? Bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. E foi o doutor Balbino Prazeres falando aqui com a gente hoje no Bom Dia com Miss Braga. E que a gente vai finalizando por aqui. Agradeço a Ecopower Energia Solar, a Clínica Arruda e ao Estúdio Arruda, que está lá fazendo vários tratamentos estéticos. 981352219. Gente, eu vou finalizar por aqui. Hoje não vou fazer participação aqui dos ouvintes por conta do tempo, mas agradeço imensamente pela audiência de todos vocês. Volto ao meio-dia com Júnior Porto e Nath Sena aqui na Paraguaçu FM, no Paraguaçu Notícias. Um ótimo dia para todo mundo. Você busca os melhores planos de saúde do mercado? Não procure mais. O consultor Luciano Braga